Amém. Boa noite, graça e paz, meninas. Graça e paz. Agora tem um homem, um varão, que é o Felipe. Graça e paz. Boa noite para todos. Nós estamos nessa quarta aula, acredito que é a quarta aula do nosso seminário de oração. E hoje vou estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa porção tão poderosa que Deus tem derramado nesse tempo sobre as nossas vidas. Vou dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Nós temos quase 100 pessoas inscritas, então dá um tempinho, né? Não sei que nem todos vão entrar, mas vamos dar um tempinho para os irmãos pegarem aí todo o conteúdo do início, principalmente, né, a oração. Mas eu estou feliz de estar com vocês nesse tempo, desfrutando desse conhecimento tão poderoso em nossas vidas, que é a oração que prevalece. E nós já tivemos aí algumas aulas, né, muito poderosas, através da vida do apóstolo Valmer e da mestra Mariana. E quero confessar para vocês que foi assim, um descortinar de Deus essa lição de hoje. Eu tive que dissecar, né? Porque são conhecimentos poderosos que Deus quer alinhar os nossos corações nesse tempo. E hoje o tema da nossa aula é oração em línguas. Olha que coisa poderosa, oração em línguas. E eu já queria começar orando, vamos estar orando. Você aí na sua casa, onde você está, você também ora em línguas. E juntos vamos trazer aquilo que papai quer compartilhar. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus, pela inteligência de Deus, pela Sua inteligência compartilhada a nós, para esse tempo de aula sobre orar em línguas. Quantas coisas, Pai, nós recebemos de ensinamentos equivocados, até mesmo por falta de conhecimento, e nós também não buscamos, talvez, a compreensão correta durante tempos. Nesse tempo, o Senhor quer compartilhar conosco um entendimento saudável, um entendimento correto, um entendimento alinhado daquilo que o Senhor deixou, não como uma fórmula, não como uma receita, mas como um direcionamento saudável, um direcionamento inteligente, para que nós pudéssemos caminhar de forma plena, para que nós pudéssemos ter a compreensão correta desse dom tão poderoso, tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu através do Teu Espírito. E eu já te agradeço, ó Pai, por essa aula. Já te agradeço pela revelação de quem Jesus é, do Teu Espírito em nós. Nós já te agradecemos, Pai, por cada filho Teu que receberá, Senhor, essas orientações, essa claridade, esse esclarecimento sobre esse assunto tão poderoso. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que todas as bênçãos conquistadas por Jesus nós desfrutamos de saúde, nós desfrutamos de paz, nós desfrutamos de alegria, porque é isso que o Senhor Jesus conquistou para nós. E eu quero declarar nessa noite que nenhuma enfermidade seja capaz, seja possível de nos impedir, Senhor, de comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar. Nenhuma intervenção, Senhor, na minha voz, na minha audição, na minha visão, na minha mente, porque elas, nesse momento, Pai, elas estão
consagradas a Ti, Pai, para esse momento, não que os outros momentos elas não estejam, mas eu consagro esse momento a Ti, Senhor, de compartilhamento com os teus filhos, com os meus irmãos, do conhecimento do Senhor. Então, meus ouvidos, a minha audição, a minha fala, a minha garganta, a minha visão, a minha mente, elas estão submetidas à voz do Teu Espírito, Teu Espírito nos conduzindo à verdade, nos conduzindo à clareza, Senhor, daquilo que o Senhor está querendo nos comunicar hoje. E eu te louvo e bendigo o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas importantes que eu gosto muito de falar, que é algo que Deus ele compartilhou para que eu pudesse caminhar de forma leve, de forma clara, saber quem eu sou em Jesus, quem Ele é e onde eu estou nele. Essa é uma chave que vira, que traz uma nova percepção, uma nova realidade para as nossas vidas, para a nossa caminhada, quando nós sabemos quem somos, sabemos quem Deus é e onde estamos nele. Amém? Então, essa aula ela não é uma fórmula ou uma receita, mas é a clareza da palavra e a oportunidade de aprendizado para que nós possamos nos mover conforme a palavra e a interpretação correta dela. Porque quando nós começamos, eu falei que foi um dissecar, né, foi um descortinar dessa questão do orar em línguas. Existem muitas coisas que não colaboram com a palavra. Nós precisamos ter essa clareza. Amém? A oração em línguas, ela é o nosso devocional. Primeiramente, a oração em línguas é o nosso devocional. Então, a oração em línguas, ela é uma das orações mais completas que podemos fazer, pois as línguas é um dom sobrenatural. Amém? Então, a língua é algo que Deus deu para nós nos relacionarmos com Ele. Então, as línguas é um dom sobrenatural de Deus que nos capacita a orar por coisas que nem sequer nós conhecemos, visto que são concedidas pelo Espírito Santo, que é aquele que conhece as profundezas de Deus, que sabe todas as coisas. E isso está confirmado lá, está escrito na primeira carta aos Coríntios 2, 10 e 11, até o 11, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ele nos revelou o quê? Ele nos revelou Jesus, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, olha que tremendo, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que o apóstolo está falando aqui na primeira carta aos Coríntios é que as línguas, no nosso devocional, elas vão trazer o que está em oculto, o que está no coração de Deus, que só é revelado pelo Espírito. Amém? No verso 9 da primeira carta aos Coríntios, o verso antes desse que nós lemos agora, ele vai dizer assim, que nem olho viu, que nem ouvido ouviu. Então, ele está falando essas coisas. Jesus foi revelado a nós pelo Espírito. Amém?
Então, essas coisas sobrenaturais acerca de Jesus, acerca de Deus e acerca do Espírito Santo, ela nos é revelada através do Espírito de Deus. Amém? E quando nós oramos em línguas, essas coisas são comunicadas a nós. Quem é Deus, quem Ele quer se revelar a nós, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, todas essas coisas nos são reveladas por causa do sobrenatural das línguas. Amém? Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever um capítulo inteiro sobre as línguas. Irmãos, essa primeira carta aos Coríntios 14, ela é uma bênção, ela é poderosa, o que nos dá uma ideia acerca da relevância desse dom para a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar a igreja de Corinto, que era uma igreja que se movia de uma forma assim, muito intensa. Eles receberam os dons, né, do Espírito e eles começaram a se mover assim, de uma forma sobrenatural e muito intensa, muito ativa. E o apóstolo Paulo chega e ele começa a colocar a casa em ordem e ele começa a ensinar os irmãos a usar esse dom tão maravilhoso. Amém? Então vamos ver aqui algumas particularidades das línguas. Línguas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Lá em Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Existe muita divergência de entendimento sobre esse texto, mas eu não quero me ater nessas divergências, porque existem alguns que não creem, algumas linhas teológicas dizem que isso não é uma realidade, que tem pessoas que não falam em línguas, mas são batizados com o Espírito Santo, e que as línguas não é uma evidência. E lá em Marcos 16, 17 e 18, fala claramente sobre isso. Olha que tremendo. Marcos 16, 17, diz assim: e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, esse é um sinal. Então, a evidência das línguas, sim, é uma evidência do batismo no Espírito Santo, ok? Então, está comprovado aqui em Marcos 16, 17 e 18, que as línguas, elas sim, são uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Eu esqueci de falar, né? Mas se você quiser perguntar alguma coisa, você clica aí na mãozinha, ok? Todo mundo já sabe que tem que ficar com o microfone desligado. E se você precisar falar, você levanta a mãozinha. Eu vou tentar enxergar você, porque eu estou um pouquinho longe aqui do celular. Então, vamos lá. Outra particularidade também das línguas são o dom vocal. Olha que coisa maravilhosa. E esse dom vocal é uma capacitação que Deus nos deu. Às vezes dizemos assim, não, eu vou ficar aqui caladinho, mas eu não preciso falar. Eu tenho vergonha de falar em línguas, eu não sei. Pode ser que não seja de mim, que seja de mim, não seja do Espírito, mas eu quero dizer para você que você é uma pessoa espiritual e você tem o Espírito Santo dentro de você. Então, você é capaz, sim, de falar em línguas, até porque nós não somos mudos, amém? Então, nós somos esse som vocal de Deus através das línguas. Como vimos no versículo anterior,
os discípulos falavam segundo o Espírito Santo concedia. A palavra grega traduzida por concedia é didome, que pode ser entendida como dar algo a alguém, suprir, mas também na Bíblia judaica completa, ela diz que o Espírito Santo nos dando condições de falar. Ele nos capacita, né? O Espírito Santo nos dá toda a condição. Então, isso significa que falar em línguas é uma dependência do Espírito. E às vezes achamos que temos que fazer na nossa força. Amém? Mas é o Espírito que nos capacita. Então, se você está dizendo, eu não consigo falar em línguas, eu quero dizer para você, querido, querida, o Espírito Santo é quem te capacita, não vai ser na sua força. Então, se renda, né? Se renda para ele te conduzir, porque ele já te deu essa capacitação. Amém? Não depende de você fazer nada, Jesus já fez tudo. Então, nesse sentido de que você já é capacitado a falar em línguas. Amém? O falar em línguas deve ser cultivado e praticado. Como assim? Eu acho que eu só devo falar quando eu vejo uma bola de fogo, ou quando eu me arrepio, ou quando eu vejo um anjo, ou quando algo acontece. Não, querido. Já aconteceu que Jesus derramou o Espírito dele, está dentro de você, e ele já te deu o dom de línguas para você falar em línguas. Você é o som de Deus e agora você precisa praticar. Por que você precisa praticar? Porque é a sua comunhão com Deus. As línguas, elas servem para o seu relacionamento. Lembra lá no início? Oração em línguas é para quê? O nosso devocional. Primeiramente. Amém? Nós vamos ver isso daqui para frente. Então, lá também em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 13, 14, diz assim: pelo que o falar em outra língua, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Perdão, irmãos. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. E nós vamos ver por que o apóstolo Paulo estava falando isso. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato, porque ela é a minha comunicação com Deus, é como eu me comunico com Deus em espírito. Mas a minha mente fica infrutífera. O que isso quer dizer? Entende-se que é uma maneira, né? É necessário eu buscar o dom de interpretação. E nós vamos ver o porquê. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí para você abrir lá em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, 14. E olha que ensinamento fantástico do apóstolo Paulo sobre essa movimentação. 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Entretanto, buscando com avidez as coisas do Espírito, procure especialmente a habilidade de profetizar. Eu não quero entrar no profetizar, tá? Mas para que a gente entenda o que o apóstolo Paulo está falando no 13 e no 14. Porque quem fala em uma língua não se dirige às outras pessoas, mas a Deus. Então, quando você fala em línguas, você está orando, você está conversando com Deus. Porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistérios
pelo poder do Espírito. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para edificar, encorajar e confortar. Então, quando nós falamos em línguas, é para nós conversarmos com Deus. É a nossa língua com Deus, é o nosso idioma, o nosso mistério com Deus, como muitos dizem, né? Falar em mistérios. Então, as pessoas que estão ouvindo, elas não conseguem compreender. Por isso que o dom de interpretar e de profetizar, eles vão ajudar a questão do falar em línguas, ok? E a profecia, ela só deve ser observada quando ela está edificando, encorajando e confortando as pessoas, mas nós não vamos entrar nisso, tá bom? É só para falar um detalhe. Quem fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Então, falar em línguas é para me edificar, ok? Mas a profecia é para abençoar alguém, é para edificar alguém, é para consolar alguém, ok? Desejo que todos vocês falem em línguas, todavia, meu desejo maior é que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a menos que forneça a interpretação, para que a congregação seja edificada. Esse maior que o apóstolo está falando não é em importância, ok? Não é importância. Todos nós somos importantes para Deus. No 6 diz assim, irmãos, suponham que eu me dirija a vocês falando em línguas. Como posso beneficiá-los? A menos que eu lhes leve revelação, conhecimento, profecia ou ensino, ok? Mesmo no caso de um instrumento sem vida, como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá a melodia de uma nota diferente se uma for diferente da outra? Se o toque do clarim não for distinguível, quem se preparará para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Como alguém poderá saber o que vocês estão dizendo, a menos que usem a língua para produzir palavras inteligíveis, palavras que as pessoas compreendam, ok? O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que quando nós falamos em línguas, para um grupo de pessoas, nós precisamos ter o cuidado de que a pessoa ela tem uma interpretação ou que a profecia acrescente as línguas, ok? Nós vamos dissecar isso aí um pouquinho, porque para mim foi assim tremendo esses ensinamentos, porque trouxe bastante clareza, ok? Já chegamos no 14? Não, né? Vocês estariam falando com o ar. É verdade que existem muitos tipos de som no mundo, e nenhum deles é totalmente desprovido de sentido. Contudo, se eu ignorar o significado do som de alguém, serei estrangeiro para quem fala, e também quem fala será estrangeiro para mim. Da mesma forma, acontece com vocês. Pelo fato de buscarem com avidez as coisas do Espírito, procurem de forma especial o quê? A capacidade de edificar a congregação. Através de quê? Da profecia. Então, todos podem profetizar. Pois ao orar em línguas, meu espírito ora, mas minha mente permanece improdutiva. Então, o que fazer? Olha o que o apóstolo diz. Orarei em línguas. Orarei com o Espírito. Então, toda vez que a sua Bíblia falar de orar no Espírito, orar como o Espírito, você já vai saber que está falando de orar em línguas. Então, o que eu farei? Orarei em línguas, mas também orarei com o quê? Com a mente. O que quer dizer isso? Deus, o que o Senhor quer comunicar a esse grupo?
Mas se eu estou fazendo o meu devocional, eu também posso perguntar a Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu estou aqui falando em línguas, conversando com você, o que você quer me comunicar? Não é? Então, até aqui, para a gente continuar. 1 Coríntios, anote aí, 14, maravilhoso esse texto, que ele nos dá muitas direções. Ele fala do valor, né, da prática, né? Ele também fala que nós devemos, com tudo isso, que a oração é entre o homem e Deus, não do homem para com os homens, e falar em línguas na vida de oração particular é um meio de edificação espiritual pessoal. Então eu preciso fazer o quê? Gastar tempo, amém? Gastar tempo, investir na minha vida em falar em línguas. É uma mina de ouro isso, crentes. Glória a Deus. Assim, porque nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados a nos reunirmos, vamos orar, comece a falar em línguas. E é como se fosse uma prática só para quando nos reunimos com as pessoas. Mas não, a sua oração em línguas no seu devocional, ela é uma mina de ouro, porque é a sua prática da sua conversa com Deus. Por que que muitos dizem assim, eu oro, mas Deus não me responde? Não é? Talvez nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que talvez a gente não esteja orando da forma correta. E orar da forma correta é orar em línguas. Amém? Então, na igreja ou em um grupo de crentes, olha como proceder. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3. Isso sucessivamente. E haja quem interprete. Mas quando havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse texto está falando de quando estamos reunidos no culto. Um grupo de pessoas. Por quê? Enquanto todos estão falando ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Até porque as línguas, elas são mistérios, nós não entendemos, quem está falando também não entende, quem está ouvindo também não entende. É onde Paulo diz, nós estamos realmente orando, mas a nossa mente está infrutífera. Por quê? Não está havendo interpretação. Então, nas suas orações, você já começa a pedir ao Senhor para que Ele te dê a interpretação de línguas. Olha, a gente quase não vê isso no nosso meio mais. Quando eu era criança, adolescente, tinha muito isso no nosso meio. Começava-se a falar em línguas e havia logo quem interpretasse o que Deus estava falando. Porque nós vamos ver também, Deus também, através das línguas, Ele quer comunicar coisas àquele grupo de pessoas. Amém? Glória a Deus. Falar em línguas no culto é falar aos homens algo da parte de Deus. Há, portanto, uma diferença no propósito e no uso entre o simples falar em línguas nas devocionais privadas de um crente na ministração das línguas em um culto público. Entretanto, a essência das línguas é a mesma em ambos os casos. O Espírito Santo é a fonte das línguas. Amém? No seu devocional é a sua conversa com Deus. Na igreja, é bom que haja interpretação daqueles que estão falando em línguas. Nós precisamos desenvolver essa prática, né? Precisamos voltar e pedir ao Senhor que nos dê interpretação. Por quê? Vamos ver. Nem sempre oramos quando falamos em línguas. Olha só, as línguas manifestam-se em outros sentidos e não apenas como oração.
A diversidade de línguas, por exemplo, é um meio pelo qual o Espírito Santo pode falar através do crente em uma língua conhecida para algum ouvinte. Então, o dom de língua é para todos. Amém? O dom de línguas que é o falar em outras línguas, é o meu devocional, ok? Então, o dom de línguas é para todos, ok? Mas é para o nosso devocional, que é o falar em outras línguas. Mas a variedade de línguas, olha que maravilhoso, é para o serviço. A variedade de línguas, quando você encontra lá na sua Bíblia, ela é as línguas para serviço. Lembra que nós lemos? É para gerar o quê? Interpretação das línguas, profetizar, e é onde nós vamos abençoar as pessoas, onde nós vamos servir as pessoas. Quando estamos orando por alguém e começamos a falar em línguas, o Senhor pode nos dar a interpretação daquilo que estamos orando em línguas e transmitir àquela pessoa que nós estamos orando. Isso acontece muito. Eu tenho essa prática de toda vez que eu começo a orar por alguém ali na frente, que aceita Jesus, ou que alguém que eu vou ministrar num seminário, ou numa reunião, eu sempre começo falando em línguas para quê? Senhor, o que o Senhor quer falar para essa pessoa? Então, quando eu começo a falar em línguas, eu estou dizendo assim, Deus, me comunica como que eu vou servir essa pessoa, como eu vou transmitir o que o Senhor está falando em mistério. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Graças a Deus. Amém, amém. A oração em línguas é quando nós oramos a Deus em um idioma. E esse idioma é o quê? O idioma celestial, que são as línguas de mistérios, que elas não são conhecidas. As línguas que falamos, elas não são conhecidas pelas pessoas, elas são conhecidas por Deus. Então, a oração em línguas, olha que tremendo, irmãos, é quando nós oramos a Deus no idioma dele. Olha que fantástico. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Em mistérios. Fala no idioma celestial. Então, está lá em 1 Coríntios 14, verso 2. Deus traçou um meio pelo qual podemos falar com ele, de modo sobrenatural. Ao falarmos em línguas, podemos falar com Deus sobre segredos dele. Olha, que coisa linda. Nós nem sabemos que segredos são esses, mas ele nos deu acesso através das línguas e ele pode ser revelado a nós. Amém? Ele pode nos comunicar através da interpretação de línguas. A importância das línguas. Línguas operam na edificação espiritual. Está lá, 1 Coríntios 14. Ao escrever à igreja em Corinto, Paulo os encorajou a continuar a prática de falar em outras línguas em sua adoração a Deus e em suas vidas de oração, como um meio de edificação espiritual. E eu sabe o que eu entendi para mim? Que se eu não oro em línguas, eu não me edifico. O apóstolo está falando aqui. Ao escrever à igreja de Corinto, Paulo os encorajou a continuar a prática de falar em outras línguas, em sua adoração a Deus, em suas vidas de oração, como um meio de quê? De edificação espiritual pessoal. Está lá escrito em 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em outras línguas,
o meu espírito ora de fato. Então, uma oração de fato é quando eu oro em línguas. Mas a minha mente fica infrutífera. Vamos caminhar, vamos lá. A tradução amplificada diz: meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Deus é espírito. Quando oramos em línguas, nosso espírito está conectado direto com Deus, que é espírito. Falamos a Ele através de um meio sobrenatural. Então, as línguas é uma oração sobrenatural. Aleluia. Amém. Quem já experimentou esse momento tremendo? Eu passei, eu creio que foi mês passado, uma situação e estava muito difícil, as coisas que estavam chegando à minha mente, aos meus sentimentos, e eu logo identifiquei, falei: Senhor, isso não me pertence, esses pensamentos, nesse sentimento, e fui para a cozinha, e ali na pia, né, onde todos gostam, né, na pia, no tanque, no fogão, falar em línguas, e ali o Senhor falou: comece a falar em línguas. E eu fiquei ali toda a manhã, cuidando da cozinha, cuidando do almoço, e falando em línguas. E quando eu parei aquele tempo, todo o meu coração, toda a minha mente havia sido transformada. Todos aqueles pensamentos foram embora, todos aqueles sentimentos foram embora. Então, ali eu estava num momento sobrenatural com Deus, quando as línguas, elas operaram na minha edificação, eu fui edificada, eu fui consolada pelo Espírito Santo através das línguas. Eu não conseguia orar, eu não conseguia dizer para Deus o que realmente eu precisava, mas o Senhor entendia. Lá no Evangelho de João 14, do 16 ao 17, nós vamos ler, diz assim, vamos ler. Vou ler na Bíblia judaica, tá? Não é uma regra, mas é a Bíblia que eu amo estudar, que eu amo ler. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Cadê? Do 16 ao 17. Eu estou lendo do 15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque está com vocês e ficará unido a vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mas até aqui? Até o 17. Até o 17. Pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Amém? Então, nós já temos essa preciosidade em nossas vidas. E esse texto, ele está dizendo que as línguas nos fazem lembrar da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. É algo que a gente já ministrou em outros tempos, acerca de que o Espírito, ele habita dentro de nós em plenitude. Amém? E essas línguas também, elas nos falam de dependermos somente dele e não das nossas palavras. O que acontece? Quando nós chegamos diante de Deus para orar, nós já chegamos com as nossas demandas, chegamos com as nossas queixas, os nossos pedidos, com as nossas desculpas. Mas quando oramos em línguas, é depender
do Espírito Santo e falar na língua de Deus, e não na nossa língua. Não nas nossas palavras, mas nas palavras de Deus, na linguagem dele. Lembra que nós falamos que a língua, ela é o som de Deus, que ela é a voz de Deus dentro de nós, que é o idioma de Deus, né? Que são os mistérios de Deus. Então, quando nós chegamos para orar, nos fazer lembrar, quando oramos em línguas, nós lembramos que nós dependemos de Deus e não de nós, não das nossas queixas, não daquilo que achamos ou pensamos. Então, esse texto está nos fazendo lembrar da presença do Espírito Santo dentro de nós. Continuar orando e adorando a Deus em línguas nos ajuda a permanecer sempre conscientes da sua presença habitando dentro de nós. Se estivermos sempre conscientes da presença do Espírito Santo habitando dentro de nós, isso nos levará, olha aqui, o autor aqui desse material diz que vai nos forçar, né, de maneira forçosa, e vai afetar a nossa maneira de viver. Olha que tremendo. Quando nós nos lembramos, né, que temos a presença do Espírito habitando dentro de nós, sempre conscientes dessa presença, isso nos levará e afetará a nossa maneira de viver. Então, a pessoa que pratica oração em línguas, ela nunca mais é a mesma pessoa. Que lindo, né? O Espírito nos leva a mudarmos a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, porque é uma rendição. Uma rendição. Orar em línguas é orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que afeta a nossa maneira de viver. Por isso que afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Uma oração que surge da nossa própria mente ou pensamento tem a possibilidade de não estar de acordo com a Bíblia. Então, quando nós chegamos para orar e não começamos orando em línguas, o que acontece? Corre o risco de você pedir um monte de coisa que não está na palavra de Deus, que não tem respaldo na palavra de Deus. Amém? Então, essa oração, ela elimina toda a possibilidade, sabe de quê? De nós fazermos uma oração egoísta. Uma oração baseada no nosso egoísmo, daquilo que queremos, daquilo que achamos e daquilo que pensamos. Quantas vezes, irmãos, nós vamos lá, quantas pessoas já disseram assim, botei Deus na parede. Oh, meu Deus, será? Né? Como pode, né? Nosso paizinho tão poderoso ter colocado a parede por nós. Ele sabe de todas as coisas, não é? Então, tem um texto em Romanos, no capítulo 8, 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Então, quando nós chegamos com o nosso egoísmo, com os nossos achismos, com os nossos pensamentos, nós estamos em fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, quando começamos a orar em línguas, o Senhor está falando assim, olha, ele está na fraqueza dele, ele não sabe como orar. O Espírito Santo, que é o Consolador, que eu dei para ficar no meu lugar, vai interceder com gemidos inexprimíveis, porque está cheio de egoísmo, está cheio de achismo, está cheio de emoções, tudo misturado, né? Então, vamos ajudá-lo, e o Espírito vem
diante do Pai com gemidos inexprimíveis, para que o Senhor ouça a nossa oração. Mas para isso nós precisamos orar em línguas, deixar o Senhor falar, deixar Ele mudar nosso pensamento, deixar Ele mudar os nossos sentimentos. Amém, irmãos? Isso é poderoso, não? Quem concorda que isso é poderoso? Outra questão é orar em línguas estimula a fé. Lá em Judas 1:20, diz que orar em línguas estimula a fé e nos ajuda a confiar em Deus. Se o Espírito Santo dirige de forma sobrenaturalmente as palavras que eu falo, como nós estávamos falando, eu falo então por fé. A fé precisa ser exercitada para falar em línguas, pois eu não sei o que a próxima palavra vai dizer. Amém? Então, quando estamos falando em línguas, nós estamos exercitando a nossa fé, porque nunca nós sabemos qual será a próxima língua, qual será a próxima palavra que nós vamos dizer, e se ela está realmente comunicando aquilo que precisamos. Mas Deus, que conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas necessidades, move o Espírito vai diante do Senhor com gemidos inexprimíveis para nos ajudar nas fraquezas, nossas fraquezas, por não saber orar. Falar em línguas é um meio de nos conservar também livres da contaminação do mundo. O que acontece? Estamos lá diante da televisão, ouvimos uma notícia, ou ouvimos uma palavra lá que está acontecendo isso, tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que vai faltar comida, que vai faltar aquilo. E aí nós começamos a querer nos contaminar. E quem nos supre é o Senhor. Se não tiver carne, se não tiver farinha, nós vamos comer outras coisas. Amém? Foi o Rio Grande do Sul que foi afetado. Estamos orando pelos nossos irmãos. Mas nós não podemos deixar nossos ouvidos ser contaminados pelas coisas do mundo, pelas notícias do mundo. Diz assim: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo, com Deus. Então, se você está ouvindo alguma coisa que está contaminando você em alguma situação, em algum lugar, comece a falar em línguas. Não concorde, não. Não concorde com palavras de desaprovação, não concorde com rebeldia, não concorde com comportamento equivocado, com palavras equivocadas, palavras que são contrárias a palavras. Não concorde, fale em línguas. A pessoa está ali esbravejando, a pessoa está ali com ira, a pessoa está ali te atacando. O que você faz? Fale em línguas. Não se deixe contaminar pelo que você está ouvindo. Cada cristão deveria falar em línguas, porque isso é um meio de ficarmos o quê? Vigilante, em meio aos ímpios, em meio aos profanos, e de toda conversação vulgar que acontece ao nosso redor, ou no público que nós estamos inseridos. Né? Lá em Tiago, apóstolo Tiago nos adverte, no capítulo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nós precisamos vigiar quem nós somos, aquilo que estamos ouvindo. Estamos falando em línguas, estamos ouvindo o Senhor falar conosco. E Ele pode, sim, nos auxiliar em decisões, em respostas que precisamos dar,
ou até mesmo ficar calados. Orar em línguas é orar pelo desconhecido. E isso só através da fé. Amém? Então, por isso precisamos desenvolver a fé falando em línguas. Orar em línguas é orar pelo desconhecido. Nós não sabemos o que estamos falando, não sabemos o que Deus está entendendo. Amém? Lá em Romanos 8:26 diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em toda a nossa fraqueza. Nós lemos ainda agora, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Orar em línguas é um meio de orar por coisas que eu não conheço ou das quais não estou consciente. Já sabemos que o Espírito Santo nos ajuda. Escreva aí. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando não sabemos como fazer, mas além disso, o Espírito também conhece. Então, o Espírito nos ajuda a orar quando não sabemos o que orar. O Espírito Santo conhece tudo. O Espírito Santo sabe tudo. Às vezes queremos explicar várias coisas, mas ele sabe tudo. Sabe até mais daquilo que estamos explicando. E ele conhece todas as coisas, pode orar através de nós por coisas sobre as quais nossa mente natural nada sabe. Amém? Eu me lembrei agora, acho que não cabe, depois eu dou esse testemunho. Lá na outra aula, eu dou esse testemunho. Orar em línguas fornece refrigério espiritual. Olha que tremendo, está atribulado, está angustiado, está se sentindo batimento cardíaco, preocupações excessivas, ansiedade, qualquer tipo dessas coisas, fale em línguas, porque o refrigério vem imediato. Você pode experimentar isso, porque eu tenho experimentado. Pelo que lá em Isaías 28, 11, 12, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a esse povo. Olha que tremendo. Deus já falava com aquele povo lá no tempo de Isaías, já falava em outras línguas. Amém? Então, qual é o descanso, o refrigério que os versículos acima mencionam? O falar em outras línguas traz o quê? Refrigério, traz descanso. Tem alguém atribulado aí? Fala com ele. Vamos, irmãos, vamos falar em línguas. Amém? Você ora em línguas, eu oro em línguas. E vamos falar com Deus sobre essa situação. Orar em línguas também para dar graças. Olha que tremendo. Esse versículo também está em 1 Coríntios 14, 15 e 17. Só que eu quero ler ele aqui na versão da Bíblia Judaica. 1 Coríntios 14, 15 ao 17. Diz assim: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Quer dizer, orarei em línguas, também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. De outro modo, se vocês agradecem, quer dizer, se vocês fazem ações de graças com o espírito, como alguém que ainda não recebeu muita instrução, será capaz de dizer amém ao fim da oração de graças, se não entender o que foi dito. Sem dúvida, vocês deram graças a Deus, mas as outras pessoas não foram edificadas.
elas não sabem que você estava dando graças a Deus. Amém? Então, o que esse texto também ele está querendo nos ensinar? Vamos ver aqui. Vemos que o apóstolo Paulo trata a oração em línguas como dar graças a Deus também. Devemos apenas ter o cuidado de, na presença de pessoas que são ignorantes, quer dizer, que elas não entendem, que elas não conhecem o falar em línguas, a respeito das coisas espirituais, orarmos também com o entendimento, a fim de que elas possam ser edificadas. Você está num culto de ações de graça, você está numa casa onde as pessoas convidaram você para tomar um café, um aniversário, e você ali começa a falar em línguas, na sua oração de ações de graça. Digamos que tem a família das pessoas que não falam em línguas, que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho. Qual o proveito? Só você foi edificado, mas elas não entenderam. O que você precisa fazer é edificar elas através de quê? Orar em línguas. Deus, o que o Senhor quer falar com essas pessoas? Profetizar na vida delas, para que elas saibam que você estava falando em línguas. Mas se você não tem uma profecia, se você não tem interpretação, é melhor que você não fale em línguas. Você somente ore dando graças a Deus. Mas que isso profetiza? Não como uma regra, não como uma fórmula, mas para que as pessoas não se escandalizem e fiquem frutíferas. Frutífero é quando você ora, fala em línguas, mas você edifica elas através de quê? Da palavra. Então, se eu der graças a Deus somente em línguas, o outro não sabe que você deu graças a Deus, que você agradeceu pela vida dos irmãos, que você está orando pela vida dos irmãos. É sobre isso que o apóstolo está falando. Amém? Amém, irmãos? Dissecando, né? Isso foi um desafio para mim, sabe? Foi maravilhoso estudar essas coisas e eu tive que escrever algumas coisas que o Senhor ia falando comigo aqui. Amém? Vamos lá. Falar em línguas coloca a língua também debaixo de sujeição. Perdão. E o que quer dizer isso? Que sujeição é essa? Obediência. Meu Deus, olha só. Lá em Tiago 3,8, Tiago diz assim: a língua, olha só, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, quando a gente exercita em fé a oração em línguas, a gente aprende a sujeitar a nossa língua, olha só, a obediência. A gente se coloca quando falamos em línguas, quando oramos em línguas, nós ficamos dependentes do Espírito nos revelar o que o Pai está querendo falar, o que estamos falando com o Pai, e isso exercita o quê? A fazer a língua obedecer, fazer a língua se sujeitar a Deus, para falar somente o que Ele está falando. Jesus, ele só fazia e faz o que viu o Pai fazer. Falava o que viu o Pai falar. E fala somente o que o Pai comunica a nós. Então, quando nós exercitamos o falar em língua, nós estamos colocando ela debaixo de sujeição do Espírito. Só falarmos aquilo que o Espírito quer que nós falemos. Falar somente o que a palavra diz, não concordarmos com as heresias, com as mentiras que têm sido proclamadas por aí. Amém? Sujeitar a língua ao Espírito Santo para falar em outras línguas
é um passo gigantesco em direção à sujeição a Deus de todos os nossos membros do corpo. Se a gente sujeitar a língua, querido, se você obedece a não falar o que você quer, não falar de qualquer maneira, o que vai acontecer? Os outros órgãos do seu corpo também aprenderão a se sujeitar a Deus. E aí o nosso corpo não será mais o quê? Rebelde. Amém? Isso que é falar em línguas faz conosco. Amém? As línguas, o exercitar as línguas faz isso conosco. Nos faz sujeitar a nossa língua a Deus e todos os nossos órgãos, todos os membros, todos os membros do nosso corpo também aprenderão a se sujeitar a Deus. Amém? Não vou entrar aqui na questão da comida, né? Hoje estávamos conversando sobre o glúten, como o glúten foi modificado e como ele tem maltratado o corpo do ser humano. Mas vamos sujeitar aí a Deus comer menos glúten para sofrermos menos com triglicerídeos e outras coisas mais. Mas vamos avançar. Amém? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre tudo isso? Nós vamos passar para outro tema. Eu não sei. Dá tempo, sim. Vamos falar sobre oração de intercessão. Mas tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer falar algo sobre essa experiência de falar em línguas? Levanta a mãozinha aí, abre o seu microfone e fale de forma clara, objetiva, para a gente avançar. Ninguém quer falar, ninguém quer perguntar nada. Podemos avançar, irmãos? Ou vocês querem um tempinho para ir ao banheiro? Vamos avançar? Não, ninguém quer falar. Alguém quer falar? Abre o microfone. Abre o seu vídeo. Amém? Ninguém quer falar? Então vamos avançar. Eu não consigo ver todos aqui, não consigo ver todos os irmãos, porque eu estou no celular. Então, depois desse aprendizado todo sobre oração em línguas, nós vamos falar sobre a oração de intercessão. Nós temos entendido nesse tempo que Deus nos levou para a oração, Deus nos levou para esse tempo de relacionamento, de intimidade, de aprendizado, mas nós precisamos falar sobre a oração de intercessão. A palavra interceder significa interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma a outra. Amém? Isso significa intercessão. Então, quando você vai orar, você orar por você, por cura, necessidades, você está orando por você. Não é intercessão. Intercessão é quando você pega uma causa e você se coloca entre duas partes, ok? Com a ideia de reconciliar essas duas, de trazer conserto, de trazer alinhamento, de trazer uma solução de Deus para aquela situação. Assim, a oração de intercessão é aquela feita em favor de outra pessoa. É colocar-se na brecha entre alguém e Deus, em favor de outrem. Não é por nós mesmos, ok? É por outra pessoa. Jesus, ele é o nosso intercessor. Por isso também, lá em Hebreus 7:23, diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui,
O texto está falando sobre a intercessão de Jesus. Jesus como nosso intercessor. Quem os condenará? Fala lá em Romanos 8, 3 e 4, 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembrando aqui que a intercessão feita por Jesus não significa que ele está ajoelhado à destra de Deus orando por nós. Como homem que venceu a morte e o pecado, faz intercessão entre Deus e os homens. Ele é nosso representante. Jesus nos representa diante de Deus e o perfeito representante de Deus para os homens. Então, Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele entrou nessa brecha. Ele nos reconciliou com Deus. Então, ele quem, através dessa obra maravilhosa e perfeita, ele consumou para sempre a nossa reconciliação com Deus. O Espírito Santo é também nosso intercessor. O Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Jesus fez essa obra de nos reconciliar com Deus e o Espírito Santo, ele nos assiste nas nossas fraquezas porque nós não sabemos orar. Nós já lemos esse texto aí em Romanos 8. Ele intercede agora dentro de nós. Jesus fez a obra dele, nos reconciliou com Deus como intercessor, e agora o Espírito Santo intercede de dentro de nós, rogando a Deus a nosso favor e ajudando-nos a orar. Ele nos ajuda a orar constantemente, não sabemos orar como convém, ou mesmo pelo que orar. Quantas das vezes nós chegamos diante de Deus com tanta demanda? Não sabemos nem por onde começar. E às vezes achamos, Deus está ocupado, Deus não pode me ouvir. Ou dizemos, eu já orei tanto por isso e eu não recebi, eu não quero mais orar, agora eu vou ficar calada, eu não vou mais, eu desanimei de orar porque eu já pedi tanto a Deus. Então, às vezes temos esse sentimento, esse pensamento, mas o que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós, rogando a Deus a nosso favor, para nos ajudar a orar. Ele nos ajuda. Então, quando você está desanimado, eu não vou orar. Vá, querido, ainda que você fique ali sem falar uma palavra, mas dentro de você, você começa a orar em línguas. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a te dar coisas. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a organizar as coisas dentro de você. Como eu falei, o Espírito Santo, ele muda nossas emoções. Falar em línguas, através das línguas, o Espírito Santo muda nosso coração, muda os nossos pensamentos também. Então, não desista de orar. Vá para esse lugar da oração. Você pode estar no trem, você pode estar no seu trabalho, numa pastelaria, numa padaria, em um escritório, em um hospital, dirigindo um carro, pilotando um avião. Ali o Senhor está ouvindo a sua oração e o Espírito está te ajudando na sua fraqueza, naquele momento que você não sabe o que pedir. Ok? Nosso dever de também intercedermos uns pelos outros, né? As passagens lá de 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Olha só que chave! Quando nós oramos por aqueles que têm autoridade,
nós podemos desfrutar de vida mansa com toda piedade e respeito. Isso é uma chave para as nossas vidas. E muitas das vezes o que fazemos é criticar, é falar mal, colocar apelidos pejorativos nos líderes de autoridade. E isso não vai nos beneficiar, mas a palavra nos garante que se nós orarmos, nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar, Deus vai mudar aquela situação, e aí nós vamos poder desfrutar de quê? De vida tranquila e mansa. Amém? Algumas intercessões notáveis. Então, na Bíblia, ela é recheada de pessoas que oraram. E Deus, assim, respondeu de forma surpreendente, como nós vemos ali na passagem de Gênesis 18, quando Abraão ora, ele intercede em favor de Sodoma e Gomorra. E Deus respondeu de forma poderosa, mas terrível também. Deus salvou os sobrinhos de Abraão, as suas filhas, mas também, de forma terrível, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Então, Deus ouviu intercessões notáveis na Bíblia. Nós podemos ver na história quantas vezes um homem de Deus ou uma mulher de Deus se levantou em intercessão e Deus respondeu de forma maravilhosa. Jesus também orou em nosso favor. Jesus, antes dele morrer, ele orou lá em João 17. Ele ora sim por nós. E por eles, por nós, Jesus estava dizendo que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Olha, queridos, que coisa linda. Jesus estava falando que o Pai nos deu para Jesus. Olha que tremendo, olha que lindo da parte de Jesus, a responsabilidade de nos guardar, de dizer ao Pai o quanto ele se responsabilizava por nós. E ele diz aqui, porque são teus, olha, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus nos consagrando, nos apresentando ao Pai, dizendo para o Pai o quanto ele se preocupava e se importava conosco. Ele colocou entre nós, os filhos de Deus, para rogar em nosso favor, para que sejamos guardados do mal e santificados na verdade. Amém? A garganta já está seca, já está pedindo arrego, né? A intercessão de Paulo em favor dos Gálatas. Também uma oração, uma intercessão notável aqui, que Paulo ele se expressa até de uma forma assim, bem diferente. Ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? As dores de parto de Paulo são uma figura usada para mostrar que ele orava com um envolvimento profundo. Muitas das vezes a intercessão vai nos levar a níveis profundos de choro, de gemido, de muita lágrima, de muito sofrimento, de muita dor, quando nós vemos alguém que ainda não conseguiu ser gerado de fato, na sua totalidade, a questão da pessoa de Jesus.
Então, Paulo está dizendo aqui que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado, até que toda a revelação de Cristo chegasse àqueles irmãos e eles não tivessem mais dúvidas de que a graça era melhor do que a lei, era maior do que a lei, que a graça trazia muito mais benefícios do que a lei. Então, Paulo, ele intercedia pelos irmãos de Gálatas dessa forma, com essa profundidade, com essa intensidade, porque ele queria ver os seus filhos espirituais desfrutando de tudo o que ele já desfrutava em Jesus. E também para que toda a essência de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, todas as características da pessoa, do caráter de Jesus e da essência dele fosse formada dentro dos irmãos de Gálatas. Olha que tremendo! Isso é uma responsabilidade quando nós estamos cuidando de pessoas, quando nós recebemos alguém para nós cuidarmos, ou alguém se aproxima de nós pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo intercessão, é o nosso dever orarmos com essa profundidade, com esse empenho, para que Cristo seja formado na mente, a pessoa entenda que tudo que ele precisa já está em Jesus. E é tão difícil, né, irmão? Nós que cuidamos de pessoas, como é difícil as pessoas entenderem que elas já têm tudo em Jesus, elas têm tantas necessidades, eu preciso disso, eu preciso daquilo, quando Cristo já conquistou todas as coisas, tudo que ela precisa está em Jesus, mas ela precisa de coisas em pessoas, precisa de coisas em coisas, ela nunca olha para o que Jesus já fez por ela. Elas têm outras necessidades. É como se elas dissessem assim: olha, Jesus, o que você fez é legal, o que você fez foi muito importante para a humanidade, você me salvou, mas olha, o meu problema é maior, o meu problema não tá relacionado ao que você fez, ao que você pode fazer. O meu problema é que eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho essa necessidade. É como se nós disséssemos isso para Jesus, que ele não fosse capaz de nos suprir de todas as coisas como ele pode. Amém? Então, aqui tem vários textos, eu não vou lê-los para que a gente avance. Amém? Mas nós temos vários textos na Bíblia que nos fala sobre essas intercessões notáveis e poderosas. Paulo, né? Já falei aqui sobre isso. Então, vai haver lágrimas e dores quando nós intercedermos por alguém até que Cristo seja totalmente gerado no seu entendimento, no seu coração, quando Cristo realmente se tornar uma revelação. Amém? Como Jó, né? Estamos aí terminando o livro de Jó, e Jó falou: eu conhecia de ouvir falar, eu te conhecia, Deus, de ouvir falar de você, mas agora eu te conheço, né? De fato. Então, é isso que nós desejamos que os nossos irmãos recebam. Nossa luta é contra Satanás e os seus subordinados. Amém? Então, diz assim, o texto de Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Queridos, quando vamos interceder por uma situação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pessoa. É ou não é? Nós precisamos lembrar que a luta que estamos travando não é contra pessoas, são contra potestades,
Hoje nós estávamos conversando sobre um baile funk que foi aberto, era tão tranquilo o lugar, e agora tem o baile funk, e aí vem aquela ira, você quer ir lá quebrar o som, você quer jogar uma bomba lá para destruir aquelas caixas de som com aquelas músicas horrorosas, mas qual é o nosso posicionamento? A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás e seus adeptos, contra Satanás que devemos lutar. Então, as nossas armas, elas são espirituais. Nós não batalhamos com a força da nossa fala, a força do nosso braço. Nós precisamos orar em línguas para que o Senhor nos dê a estratégia certa e para que nós possamos interceder de forma correta, para não trazer danos às pessoas, mas sim a Satanás e seus adeptos. Amém? Causas de intercessão. Nós precisamos ter em mente que tem coisas que nós não podemos deixar de interceder. Nós precisamos interceder pela igreja do Senhor, pela firmeza da igreja, porque os dias são maus, a vida envolve as pessoas em tantas coisas e elas se enfraquecem. Pessoas que consolidam, a gente conversa, elas aceitam Jesus, elas sentem desejo de caminhar, mas quando começa a consolidação, elas começam a fraquejar, elas começam a não querer fazer a consolidação. Por quê? Nós precisamos interceder, então aquela consolidadora, aquele consolidador precisa orar, precisa interceder por esse consolidado para que ele não desista. Aqueles também que estão fracos na fé, precisamos orar pelos nossos irmãos. Gálatas 4:19. Amém? Outra causa de intercessão é para termos uma igreja forte. E como que temos uma igreja forte? Quando nós temos famílias ajustadas. Então, precisamos interceder pelas famílias, para que o pai cumpra o seu papel, para que a mãe cumpra seu papel, para que os filhos vejam em casa modelos a seguir, modelos a serem seguidos. Então, uma igreja forte, ela é composta por famílias fortes, famílias ajustadas. Amém? E interceder pela salvação do esposo, dos filhos. Amém? Características de um intercessor. Até a Petisa Margarete está aqui, e quando liderava a intercessão, supervisionava, fizemos lá uma cartilhazinha, né, da vida de um intercessor, que é tão importante. Mas aqui eu quero ressaltar somente alguns itens, né, que são as características principais de um intercessor. O amor. Essa é a característica principal. Lá em 1 Coríntios 13, deixa eu ver se está aberto aqui, para a gente ler rapidamente. Olha o que diz em 1 Coríntios 13, capítulo 13. Posso falar em línguas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas um metal que ressoa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, né? Ser eloquente, ter muita fé, o suficiente para mover uma montanha. Se me faltar amor, não sou nada. E daí por diante, o apóstolo Paulo vai falando aqui no capítulo 13. Então, o intercessor, ele é movido pelo amor, né? A verdadeira motivação
desse intercessor, da intercessão, porque parece que existe uma classe e não existe, todos nós somos intercessores. Então, o amor é a verdadeira motivação de toda atitude cristã, de toda intercessão. Amém? Outra característica é a identificação. Irmãos, como isso é sobrenatural e é desconhecido também por muitos. Às vezes, nós sentimos uma identificação, sentimos algo no nosso corpo e pensamos que está em nós, que é algo que está errado conosco, no nosso físico, na nossa saúde, ou é uma impressão boba que tivemos, uma visão assim absurda, mas não é, é uma identificação. Essa identificação, ela capacita a pessoa que está intercedendo a se devotar em oração, a intensificar aquela oração, pois ele sente a mesma coisa tomando o lugar do outro. E esses dias eu tive uma identificação com um cheiro. E eu sentia um cheiro, eu estava numa reunião lá no Viegas, e eu estou sentindo o cheiro, e a pessoa não, ninguém sentiu o cheiro. Eu pensei que era no Viegas, mas quando eu cheguei em casa, eu continuava sentindo aquele cheiro. Era uma identificação. Pessoal da oração aqui, intercessores, várias pessoas que têm caminham nessa vibe, como dizem, né? Sabe o que é isso? É você se identificar com algo que está errado, é uma dor de cabeça que vem, ou uma tristeza que vem, é Deus chamando você para orar. E aí você ora em línguas e o Senhor pode comunicar a você o que está acontecendo e você orar de forma específica. Amém? Isso é identificação. Algumas aqui podem até falar melhor sobre isso, não sei, profetisa Margarete, a Elane, a Felipe, alguém que está dando para eu ver aqui, tá, irmãos? Na minha telinha aqui só dá para ver 8 pessoas. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre identificação. Se quiser, levanta a mãozinha. Alguém quer levantar a mão, falar? Mestra Mariana quer falar. Profetisa, na verdade, eu vou aproveitar para tirar uma dúvida. Eu tive uma experiência no início da minha caminhada com intercessão, de identificação, mas foi tão intenso. Essa mediação de quando isso acontece, ela é feita como? Com a maturidade mesmo, com a oração? Ou tem alguma fórmula que a gente pode usar para dosar essa identificação? Porque às vezes a dor da pessoa, aquilo que a gente está compartilhando é bem intenso, né? Existe alguma forma da gente controlar? Então, como eu falei, quando vem essas identificações assim muito fortes, conforme o apóstolo Paulo estava ali se identificando com os irmãos de Gálatas, né? E ele sentia dor, ele orava com gemidos, né? De forma muito profunda, com dores de parto. Imagina dores de parto. As mulheres que tiveram aqui, seus filhos, sabem que é uma dor terrível. E o apóstolo Paulo estava falando, né, da dor que ele estava sentindo gerar Cristo na vida daqueles irmãos nesse nível. Então, realmente, tem momentos que é muito intenso mesmo. O que precisamos fazer é exatamente isso, orar em línguas, que é a linguagem de Deus, porque Deus está comunicando algo espiritual, né? E nós precisamos usar o que temos de espiritual, que é a linguagem de Deus, que é a língua, as línguas de mistério, as línguas, outras línguas, para que Deus possa nos comunicar. Ele pode até usar alguém, ou até mesmo aquela coisa se manifestar de forma clara, e você poder tocar,
e você poder saber por quem você está intercedendo. E aí você me fez lembrar, mestra Mariana, eu ouvi um testemunho, eu creio que é no livro A Quarta Dimensão, de uma irmã que ela recebeu de Deus o nome de uma pessoa, e essa pessoa estava num avião, ela estava dormindo e o Espírito Santo acordou ela para ela orar, para ela interceder, e deu o voo, né? E o lugar onde esse avião estava passando por uma grande turbulência, e havia assim um projeto das trevas de fazer com que aquele avião caísse, e lá dentro tinha um homem de Deus que ia pregar em um lugar. E ela se levantou, orou pelo aquele avião, orou, tinha o nome do irmão, tinha o voo, Deus deu a ela o voo e o nome do irmão, e passou o tempo, um dia ela foi em alguma cidade lá, ouviu uma conferência, e lá estava o irmão e ele testemunhou sobre esse ocorrido, falou tudo, e ela teve a curiosidade de ir lá perguntar ao irmão, porque o nome era o mesmo, que era naquele dia, que ela tinha intercedido, e o irmão falou que sim. Pasme, ela estava orando pelo esposo dela, porque dali eles começaram a se conhecer, né, fizeram um compromisso e se casaram. E aquela irmã estava em casa, dormindo, e veio aquela identificação para que ela orasse, para que o avião do futuro esposo dela, que ela nem conhecia, caísse e ele morresse antes de se casar com ela. Amém? Muito interessante isso que você perguntou. Então, é realmente muito forte, tem outros testemunhos, mas é isso. Te respondi? Sim. Amém, amém. Glória a Deus. É dor mesmo. Já vi uma pessoa ir parar no hospital sentindo a dor do outro. Não tinha nada, nem pressão alta, e era muita dor no peito, e era a intercessão. Amém? Vamos lá? Outra característica da intercessão, do intercessor, é a compaixão. Né? Ela não é um gatilho. Gatilho fala de emoções, de coisas que vão ser despertadas. Então, a compaixão não é um gatilho. A compaixão é um chamado de Deus para você interceder. Você é muito forte a compaixão que vem do seu coração, e você se move, você se levanta. Imagina lá de madrugada, talvez 5 graus a menos, 15 graus a menos, você debaixo das cobertas, Deus manda você levantar, você orar. Não é ir na cama, não. Levanta suas mãos, se erga, e você começa a clamar. Precisa haver essa compaixão, esse chamado de Deus para a intercessão. Então, ele é um chamado para a intercessão, e é condoer-se, é sentir íntima dor, íntima compaixão pela situação daquela pessoa de forma profunda. Amém? Isso é uma característica, né? Jesus, né, ele fez isso lá em Mateus, desembarcando, lá em Mateus 14, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou todos aqueles enfermos. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Esse Jesus é um exemplo de compaixão. E outros versículos também que nos levam à questão da intercessão. Outra característica, o intercessor tem discernimento. Nós precisamos buscar discernimento. Está sentindo uma identificação? Está sentindo compaixão por alguém? Discerne. Discerne o que é para orar, discerne o que é para fazer. É a capacidade de discernimento, é a capacidade de discernir no reino espiritual
se uma manifestação é divina, humana ou satânica. No caso da identificação, a gente se identifica que o próprio Deus nos deu aquele sentimento, aquela dor, aquela coisa que vem sobre nós, para que nós possamos nos identificar. Já o discernimento é a capacidade de discernir o que é Deus e o que é Satanás. Discernir se é verdade, se é mentira. Discernir se é falsidade ou se é verdade. Amém? Aqui em Eclesiastes 8:5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E o discernimento também ele nos vai ajudar ao momento e ao modo de fazer as coisas. Porque às vezes queremos passar à frente de Deus, às vezes queremos amar mais que Deus. Achamos que Deus não ama aquela pessoa e nós temos que entrar ali naquela situação, mudar aquela situação, às vezes, quando Deus está ensinando aquela pessoa. E aí nós precisamos discernir o que é para ser feito. Dia desse me chamaram para orar por uma pessoa, né? E ela em desespero, com uma caixa de remédio na mão, já estava com 5 comprimidos na mão para tomar toda aquela medicação. E o Senhor só falou assim para mim: só ore para que ela tenha a minha paz. Eu não disse para ela não tomar os remédios, a filha estava ali auxiliando, e eu disse: Senhor, que ela desfrute da sua paz. Então, o discernimento é isso, é saber o momento de fazer, o que fazer e como fazer. Porque, às vezes, fazemos a coisa certa no momento errado. Ou fazemos o errado, né? Fazemos o que é certo no momento errado. Fazemos a coisa certa, mas não é o momento de fazer. Amém? Agora eu expliquei correto. Tá bom? É importante salientar que a intercessão não é um chamado específico para alguns crentes. Não, não. Todos nós podemos e devemos discernir, pois como já mostramos, todo crente nascido de novo é um sacerdote na nova aliança e, como tal, fazemos intercessão pelos homens. Todas as circunstâncias citadas aqui não descrevem um chamado, mas sim uma vida do cristão. Amém? Eu citei aqui o sacerdote, mas para quem não sabe, né, a gente tem aí um seminário sobre o sacerdócio. Para finalizar, a fundamental ajuda do Espírito Santo na intercessão. Para falar em línguas, precisamos do Espírito Santo. Tudo nós temos no Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos ajudar em todas as coisas. Como já abordamos, o Espírito Santo foi enviado a nós para ser um ajudador. Fala lá em João 14, 16 e 26. E intercede por nós quando não sabemos orar de forma adequada. Nós já vimos aqui. Vemos que podemos interceder com o nosso entendimento, como fez Abraão, lá em Gênesis. Ou com o nosso espírito, em línguas ou gemidos que não podemos expressar com palavras. No entanto, é necessário que compreendamos que a intercessão só pode ter lugar mediante a orientação do Espírito. Porque muitas das vezes já queremos chegar e resolvendo a situação, né? Chegou aqui o batalhão de guerra que vai acabar com essa bagunça, mas nós precisamos depender do Espírito. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? Eu estava indo para uma reunião, agora à tarde, em casa eu estava falando em línguas. Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Teve uma reunião na semana passada
Eu passei a madrugada orando, Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer resolver, como falar. E isso é muito importante porque às vezes na nossa força nós sabemos muito, nós temos muitos argumentos, nós temos muitas habilidades, mas a habilidade sobrenatural, a habilidade que realmente precisamos como homens e mulheres de Deus, vem do Espírito Santo. Amém? Em ambos os versículos, né, aqui que nós lemos, todos de 1 Coríntios 14, aprendemos que o Espírito Santo nos ajuda a orar, a parte do nosso entendimento, pois esse é limitado e não conhece como o Espírito conhece. Mas note que ele diz que ele nos ajuda a orar. Então é dependência dele. Ele não ora por nós, pois nós somos os responsáveis por nossa vida de oração. Ele nos ajuda a orar, mas quem vai orar? Nós. Amém? Então, nós terminamos aqui essa aula que eu vou ser sincera para os irmãos. Essa da oração em línguas foi assim, de secar, foi um alinhamento do conhecimento de Deus através do Espírito Santo sobre esse dom tão poderoso. Amém? Então, nós já podemos exercitar em fé, podemos desenvolver essa arma tão poderosa em nossas vidas. Amém? Quero orar para que nós possamos ir para as nossas casas, quem está em casa, ir para o seu descanso e agradecer a Deus por essa palavra tão poderosa de alinhamento sobre a oração que prevalece. Deus está nos dando os passos, as orientações, a revelação de como termos uma oração que prevalece. Amém? Alguém gostaria de fazer essa oração? Alguém gostaria de fazer essa oração? Levanta a mãozinha. Ninguém quer orar? Então vamos orar. Então eu oro. Amém? Pai querido, obrigada por esse tempo. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, pela revelação de quem Cristo é, de quem o Senhor é, de quem o Teu Espírito é, e de como nós podemos, Senhor, ter uma vida abundante, como nós podemos ter, Senhor, uma vida leve, uma vida fácil de viver através das orientações da Tua palavra. Perdão, obrigada por todo o conhecimento que o Senhor tem nos comunicado. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo através desse seminário de oração. Abençoamos, Pai, nossas vidas para desfrutarmos, Senhor, de tudo que o Senhor nos ensinou, aquilo que o Espírito Santo quiser comunicar, precisar comunicar, que não foi comunicado aqui, que os corações estejam acessíveis a aprender contigo, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Quem quiser. Amém, maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Obrigada por esse tempo juntos. Deus abençoe vocês.